Oi, gente! Depois de muito tempo, voltei. Estou aqui fazendo esse vídeo no YouTube. Acho que vocês nem me conhecem mais, eu teria que fazer uma nova apresentação, né? Que é a Jéssica de 2 anos atrás, que foi a que se apresentou. Mas é isso, estou voltando para esse canal aqui para trazer um pouquinho de conteúdo jurídico para vocês. A minha intenção não é trazer vídeos muito longos, tá? É trazer vídeos curtos para falar um pouquinho sobre alguns institutos jurídicos, principalmente com foco no direito imobiliário, que podem ajudar vocês, sejam vocês advogados ou não, a resolver seus problemas com imóveis, tá? Eu fiz uma votação no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, para saber qual ação que eu falaria. Botei 2 opções, botei a consignação em pagamento e botei a adjudicação compulsória, e votaram para saber um pouquinho mais sobre a adjudicação compulsória. Então hoje eu tô fazendo esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre a adjudicação compulsória. O que é a adjudicação compulsória? Em um primeiro momento eu tenho que trazer para vocês que eu não vou falar sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, tá? Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês só sobre a adjudicação compulsória judicial. E eu não vou falar sobre a extra, porque ainda traz pra gente algumas questões sombrias e nebulosas que a gente ainda não sabe exatamente como proceder. Então, acho que não é interessante ainda trazer um vídeo sobre isso. Talvez mais pra frente eu traga um vídeo sobre os questionamentos, sobre o que a lei não tutelou e o que fica embaçado pra gente, sobre como a gente deve agir ou não. Mas falando sobre a adjudicação compulsória judicial, a gente pode pensar o quê? A gente pode pensar que esse instituto, que essa ação é uma ferramenta de direito processual que tem o objetivo de garantir um contemplamento, né, um contentamento de um direito real ou pessoal, né, para aquisição de uma propriedade de um imóvel. Mas essa propriedade desse imóvel, ele não está com todas as suas obrigações cumpridas, ou seja, ele tem alguma coisa comprometida, todos os seus documentos e todas as suas questões não estão resolvidas, toda a sua documentação exigida legalmente não está lá. Então essa pessoa não tem toda a documentação que ela precisa e de fato ela adquiriu esse bem. Então o que ela faz? Em um primeiro momento ela pensa o que ela pode fazer, e seguindo alguns requisitos que eu vou falar daqui a pouco, se você tiver dentro desses requisitos, você pode ajuizar uma ação de adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória, ela é muito falada no CPC de 2015, porque é uma ação bem mais célere, é uma ação que é mais rápida mesmo, e aí ela traz pra gente o que o CPC de 2015 tem um amor, né? Que é a celeridade. Dentro desse contexto, ela está prevista no Código Civil, no artigo 1418 e no Decreto-Lei número 58 de 1937, no artigo 22, e também prevista na súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, no STJ, tá? No novo Código de Processo Civil, que foi o que eu acabei de falar para vocês, está previsto no artigo 825, que fala sobre a expropriação. E aí ele fala no 825 o seguinte: a expropriação consiste em 1. Adjudicação, 2. Alienação, 3. A apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens, tá? A gente tem que saber que dentro do novo CPC a adjudicação é uma forma preferencial de expropriação de bens e tem prioridade sobre as outras formas. Então, assim, por ser uma ação célere e o CPC dá muita prioridade a isso, ela tem um grande foco e tem um destaque dentro do novo CPC, tá? Que tem uma cabeça, o legislador, né, nesse novo CPC trouxe um viés e uma filosofia de resolver os conflitos de forma menos demorada e da forma mais conciliatória possível. Então, essa ação tem um grande destaque sim, tá? E vamos lá, eu fiz um resuminho para vocês de quando cabe a ação de adjudicação compulsória, tá? E na prática, os casos que eu
vislumbro que a gente pode usar a adjudicação compulsória são quando houver recusa do vendedor em realizar a escritura de compra e venda. Então vamos lá, você celebrou um contrato de compra e venda, tá tudo dentro do normal, você quer realizar a sua escritura de compra e venda e esse vendedor não quer realizar essa escritura de compra e venda. Cabe a adjudicação compulsória. Isso aconteceu muito na época do boom imobiliário, em que várias pessoas compraram os imóveis em construção, né? E aí, quando os imóveis ficaram prontos, eles já tinham quitado esse imóvel e as incorporadoras, as empresas não quiseram ou não puderam ou simplesmente sumiram e eles não conseguiram realizar essa escritura, tá? Notificaram, falaram e as empresas sumiram. Sumiram no sentido de não concluíram essa realização da escritura e confirmação de transferência do imóvel para o nome do comprador. Nesse caso efetivo, cabe a ação de adjudicação compulsória. Outro ponto, outra possibilidade, quando houver impossibilidade do vendedor em realizar a escritura de compra e venda. Quando o vendedor não puder ser localizado para realizar essa outorga. Quando o comprador, mesmo tendo realizado a aquisição do bem, não cooperar para a lavratura da escritura, causando transtornos ao vendedor, pois este permanece sendo responsável pelo imóvel. Por exemplo, em relação às obrigações tributárias, gente, IPTU é um grande exemplo. Aí esse vendedor fica sendo notificado, fica sendo cobrado, fica com dívida ativa. Então, a gente vê que existem casos de adjudicação compulsória em que o comprador pode ajuizar essa ação de adjudicação compulsória. E essa última que eu dei de exemplo, o vendedor pode fazer. Então, a gente pode observar que na prática, tanto o vendedor quanto o comprador pode ajuizar essa ação e pode solicitar que isso aconteça, pode solicitar que essa transferência ocorra, tá? Quando você finaliza essa ação de adjudicação compulsória, o que acontece? É dada pelo juiz uma carta de adjudicação. Essa carta de adjudicação, ela funciona como se fosse uma ordem para o RGI, né, para o cartório de registro de imóveis, que proceda e que realize essa transferência de titularidade desse bem. E aí, realizando essa transferência de titularidade do bem, o antigo proprietário deixa de ser proprietário e o novo proprietário, esse comprador, passa a ser o responsável por esse bem agora no RGI. É super importante perceber que existem situações pontuais para que essa adjudicação possa ser realizada. Não são todos os casos em que isso pode acontecer. É uma ação minuciosa, é uma ação que enseja características próprias. Eu já vi casos em que houve uma cadeia de compra e venda. Então, por exemplo, se eu fui a terceira pessoa, quarta pessoa a adquirir esse imóvel, todas as pessoas presentes nessa cadeia de compra e venda precisam estar presentes para que eu consiga fazer uma adjudicação. Eu não posso pular da primeira pessoa que realizou uma compra e venda para a última, que sou eu. Então, assim, eu tenho que saber quem são todos esses transmitentes e eu preciso da autorização de todas essas pessoas precisam participar. Então, assim, não é algo tão simples. Eu tendo a comprovação de que eu quitei o imóvel e tendo o documento de que eu realizei uma compra e venda, se eu realizei essa compra e venda não com a pessoa que está no RGI, né, que está na matrícula do imóvel, eu não posso adjudicar o imóvel, eu não posso entrar com uma adjudicação compulsória. Eu preciso ter uma ligação do meu documento com a pessoa que está vinculada no bem. Então, eu preciso ter uma ligação com o imóvel. O meu documento de aquisição desse bem precisa ter uma ligação com a pessoa que está na matrícula desse imóvel. Então, assim, a gente precisa ter algumas conversas entre as coisas e as comprovações desse título de propriedade, tá? Que supostamente você tem para dar entrada numa adjudicação compulsória. Por isso que muitas vezes as pessoas almejam ajuizar uma adjudicação compulsória e acabam entrando com uma uso capião.
Por quê? Porque elas não têm todo esse vínculo, elas não têm todas essas ligações para ajuizar uma adjudicação compulsória. Então, elas acabam o quê? Dando entrada numa usucapião. Porque na usucapião você precisa da posse, você precisa comprovar a sua posse. Você não precisa comprovar toda essa ligação e não precisa de que todas essas pessoas tenham vínculo, comprovar o vínculo com o imóvel efetivamente. Então, assim, é importante a gente entender a diferença, entender o que de fato essa adjudicação representa e entender que essa adjudicação é sim uma ação célere, é sim uma ação super prática e é uma ação que faz diferença no judiciário. Agora, então, com essa intenção de que haja uma adjudicação compulsória extrajudicial, vai facilitar ainda mais. Só que a gente precisa entender um pouquinho melhor essa lei que saiu agora da adjudicação compulsória extrajudicial, para a gente vislumbrar como é que isso vai funcionar. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês deixem um comentário aqui se vocês tiverem alguma dúvida. E se vocês tiverem mais dúvidas também, vocês podem me procurar no meu Instagram, no meu e-mail, que eu vou deixar tudo aqui embaixo. E vocês podem me mandar perguntas, tá? E é isso, gente. Tchau, tchau!